estampas a gente deve escolher? Vamos supor, a gente pode escolher estampas grandes ou médias. Então, sempre que você for recortar, você vai sempre deixar um espaço, olha, de uns 2, 3 milímetros, às vezes até mais. Como é aqui, por exemplo, é um rosto e vai ter detalhe de nariz, tem a mão, fica muito detalhe pequenininho para a gente fazer o caseado, e o caseado ele come o desenho, né? Dependendo do tamanho, na maioria das vezes ele come o desenho, então vai comer todo o rosto dela aqui e não vai aparecer nada. Então a gente deixa um espaço, né? Contorna em volta do desenho, deixando esses 3 milímetros aqui. Como aqui, olha. Aqui eu recortei esse tucano, foi desse tecido, e eu deixei esses 2, 3 milímetros aqui a mais, que é para quando você fizer o caseado, ele não comer o desenho, né? Então ele vai ficar o caseado em cima dessa bordinha aqui, e aí o contorno do desenho vai ficar certinho. Vamos supor essa estampa aqui. Essa estampa você pode tanto recortar em volta dessas gotas aqui, ou recortar só esse quadrado, ou recortar assim, que nem eu recortei esse, ó, tá vendo? Ele era daqui, ó. Ele era daqui. Então, eu recortei ele assim, mas você percebe que sempre tem um espaço aqui. Então, aí, o que que você vai fazer? Vamos supor que você recortou o que você escolheu na estampa. Aí, a gente vai colar, né, no termocolante, o avesso na parte crespinha do termocolante. Vai passar o ferro. Vai passar o ferro aqui. Deixa eu passar aqui pra gente já mostrar. Passei o ferro aqui em cima. Aí eu vou recortar. Aí eu vou recortar direitinho aqui no termocolante. Aí vamos supor que eu queira fazer aqui na lona. Vamos supor que você esteja fazendo uma peça em lona e você vai colar aqui normalmente. A gente vai colar aqui e depois a gente vai fazer o caseado. Depois eu vou mostrar. Eu quero primeiro mostrar umas ideias aqui, te dar algumas ideias para você ver que tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer com a aplicação do desenho da estampa, né? Me perguntaram no Instagram se quando eu uso a lona eu coloco alguma estrutura, né? Eu coloco a manta R2, só que na lona eu sempre deixo essa margem de 1 centímetro, porque como minha máquina é caseira, depois que você juntar todas as partes, frente com frente, forro, ela fica grossa, às vezes a gente coloca até um vivo, então a lona, como é muito grossa, fica muito grosso para costurar na máquina caseira. A linha que eu uso é a linha comum, eu não uso linha de bordar, eu uso essa linha para costurar minhas peças, então é uma linha comum. E no caso também, se você quiser costurar com a linha de bordar, também pode ser feito sem problema. Essa daqui é uma ideia de uma aplicação que eu fiz também, que olha, que eu quero mostrar é isso, olha, a estampa ela é aqui, né, então eu não vou recortar no traçado aqui do desenho, eu deixei esse espaço aqui, ó, verde, um pouco maior, e depois você faz o caseado nessa outra parte um pouquinho maior. E aí, no caso, até eu acabei colocando a metade da flor aqui na tampa, para a hora que fechasse a gente poder ver a flor toda assim, ó, porque aqui também ela comeu um pedaço, então aqui foi uma invenção aqui, né, que você pode fazer, ter milhões de ideias, né, depende da criatividade e você usar as suas ideias. Então esse é um outro exemplo. Aqui, olha, é um outro exemplo também que você pode fazer, você vê, ó, você pegar o tecido, recortar ele assim em ondas, né? E fazer uma aplicação assim como se fosse um barrado, quer dizer, você não precisa recortar só a flor tal e aplicar, dá para você fazer também um barrado. No caso aqui foi esse tecido aqui, né? Ó. Então aqui eu utilizei esse tecido,
Aí você, por exemplo, tem aqui as flores, você vai contornar aqui, ó, seguir essas flores aqui, fazendo essas ondas e pegar essa aplicação e colocar na tua peça. É uma outra ideia que você pode fazer, para depois você casear aqui em volta. Essa daqui, eu já peguei esse desenho todo, né? Aqui, ó, que você vai ver também que eu deixei essa margem aqui, eu não cortei exatamente no desenho. Você deixa uma margenzinha para ficar mais fácil de você casear. Então aqui recortei duas partes da estampa, poderia ter sido essa gota também. E aí apliquei assim. Aí quando você fecha também dá um efeito legal aqui. Essa é uma outra ideia. Essa daqui que foi a peça uma peça que eu coloquei lá no Instagram, que eu usei, olha, esse tecido aqui para fazer essa aplicação que foi em cima do algodão. Então, ó, você pode perceber que essa flor, né, que eu recortei aqui em volta, até eu passei, ó, por cima das flores aqui, para pegar essa verdinha e mais essa daqui. Então, você não precisa seguir o desenho do jeito, ai, aqui tá cheio de florzinha, eu tenho que cortar aqui. Não necessariamente, né? Às vezes você pode passar por cima e cortar a flor. Ela, olha, na hora que você faz o caseado, você vê que sumiu, né? Sumiu. E essas que ficaram aqui, olha, não tem problema nenhum. Ficou esse efeito com essas florzinhas que estavam em cima do círculo. Então, dá esse efeito aqui. Aqui no caso, né, que eu usei essa estampa aqui, que eu recortei as gotinhas aqui também, deixei a margem também, ó, sempre você percebe que aqui tem uma margem, tá vendo, ó, a mais, e eu não cortei na linha do desenho. E aqui eu poderia até ter cortado essa flor aqui amarela, no caso eu não cortei, aqui eu comi a flor, ó, essa flor amarela, mas poderia ter vindo até aqui, vim pra cá, vim aqui direto e essa flor poderia até ter ficado aqui no meio. Então aqui eu utilizei várias gotas aqui na parte de trás. Agora vamos supor que você tem uma estampa, você tem um tecido com estampa pequenininha, que nada vai te impedir também de fazer uma aplicação. Se for uma peça assim, um tecido assim, com a estampa fininha, olha, vamos por uma estampa pequenininha que você queira fazer, aí você vai fazer o quê? Você vai cortar um molde, né? Vai pegar um tecido, um desenho, que tem milhões de desenhos que a gente pode fazer que seja mais simples, faz um moldezinho, como o coração aqui, e vai recortar no tecido, colar no termocolante e vai aplicar o teu coração aonde você achar que vai ficar legal. Ou também uma estampa assim, olha, que é uma estampa de barrado, que essa é bem facinho, você vai cortar, colocar o termocolante e aplicar o teu barrado aonde você achar legal também. Bom, essas são algumas ideias, né, que você pode fazer. E agora a gente vai para a máquina, que eu vou mostrar para vocês a configuração que eu usei e como que eu faço na hora que eu vou fazer a aplicação. Vamos lá. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é usar o pezinho de casear, né, que eu troco. A minha máquina é a Confidence Quilter. Eu não sei a configuração das outras máquinas, mas elas são meio que padrão, assim, né? Os pontos, o zigue-zague, a largura do ponto, comprimento. Então, como é que eu vou fazer a configuração dela? Sempre que eu vou começar um caseado, eu tenho esse paninho aqui, é um tecido com uma manta, para testar a largura, o comprimento do ponto que eu vou usar. Comprimento do ponto, eu vou usar ele no mais ou menos 1,5, e a largura do ponto, eu vou deixar ela no 3. E vou testar para ver como que fica aqui no caso. Se eu perceber que ele tá, olha, ele ficou assim, né? Ele tá, para mim, assim, o comprimento do ponto, ele tá muito distante. Eu quero que ele fique mais juntinho.
Então eu vou colocar aqui colocar 1 milímetro para a esquerda, vai ficar com 1,5. Então ele ficou com 1,5 e a largura do ponto 3. E a hora que eu vou terminar, eu dou um retrocesso e aí ele fica assim. Você vê que, olha, onde vai ficar o caseado, ele pega em cima daquela beiradinha que a gente deixou, dos 3 milímetros, aí ele não come o desenho.